Fala, meus amigos. Enfim, acabou, né? O calvário aí que a gente veio passando e sofrendo nos últimos meses chegou ao fim hoje com um empate contra o Corinthians em Itaquera, 0-0. O Vasco ainda não está matematicamente rebaixado, mas está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É impensável que vá acontecer uma combinação maluca de resultados e o Vasco possa tirar 12 gols para o Fortaleza na última rodada. Então, o Vasco vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada que já começa daqui a pouco, ainda em 2021. Bom, é muito difícil vir aqui falar qualquer coisa, a mesma dor que você está sentindo, a tristeza que eu estou sentindo aqui também, e enfim, literalmente vir colocar a cara para, enfim, dar uma satisfação e conversar com quem gosta de mim, com quem quer ouvir alguma coisa, porque não tem muito o que fazer no momento desse, né? É tentar assimilar a queda e depois tentar dar a volta por cima. É muito difícil, cara, falar qualquer coisa, não dá para julgar nenhuma atitude de torcedor agora, o torcedor que vai querer abandonar o barco, que não vai querer mais saber disso, o cara que vai abraçar ainda mais, vai querer, enfim, de alguma forma ajudar ainda mais. Cada um reage de uma forma, tá tudo muito recente, não tem, não tem uma cartilha, né? Cada um sente a dor de uma forma e eu não sou ninguém para julgar aqui a dor que cada um pode sentir nesse momento. A gente sabe que dói, machuca, é triste, infelizmente, passar por isso mais uma vez. Bom, vai ter aqui também muitos torcedores de outros clubes, né, para tirar um sarro, para assistir, para dar risada. Isso faz parte também do futebol, né? Quando o Vasco ganha, eu zoo, agora o Vasco está indo para a segunda divisão, serei zoado, mas se você veio aqui com a esperança de ver alguém gritando, chorando, ou enfim, fazendo algum tipo de coisa que possa virar meme, você veio no lugar errado. Aqui a gente vai, enfim, conversar, tentar assimilar aqui essa situação de mais um rebaixamento do Vasco. Passando pelo jogo de hoje, né? Acho que todo mundo esperava um pouco mais, pelo menos uma postura diferente do time do Vasco na partida contra o Corinthians, porque era o jogo que o Vasco definia a sua vida, o seu futuro na temporada. E o Vasco entrou, não sei se esqueceram de avisar para o Luxemburgo que o Vasco precisava vencer o jogo, porque parece que o Vasco entrou em Itaquera hoje para não perder, para empatar, mas o empate não servia. O Vasco passou o primeiro tempo todo sem dar um chute no gol. Teve só uma oportunidade que o Carlinhos chuta de fora da área. Aliás, as duas oportunidades que o Vasco teve no jogo todo foram com Carlinhos, esse chute de fora da área e depois um chute sem querer, que ele vai cruzar e a bola acaba indo na trave. Então, um time que precisava desesperadamente do resultado e que não propôs, né, em nenhum momento buscar esse resultado. Não deu para entender hoje qual foi a estratégia de jogo do Vasco. Parecia, o Vasco dava a bola para o Corinthians, deixava o Corinthians jogar, mas não tinha velocidade para sair no contra-ataque, não conseguia trocar dois passes, né, não conseguia fazer nada. O primeiro tempo, então, o Vasco só assistiu o Corinthians jogar, enquanto o Vasco ficava ali, enfim. A gente pode pegar esse jogo também para meio que definir como foi essa temporada, principalmente a parte final da temporada do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Melancolia, foi um jogo melancólico de um time que não tinha capacidade de criar absolutamente nada, de um time que não tinha mais forças, de um time completamente entregue dentro de campo. Entregue. O Vasco, na verdade, já está rebaixado, talvez desde a derrota contra o Curitiba, e muita gente não percebeu, né? Depois a vitória contra o Atlético Mineiro deu aquela esperança mais uma vez, mas essa parte final aí, principalmente as atuações, né, dentro de campo, a derrota para o Fortaleza foi um absurdo, né? O Vasco leva 3-0 do Fortaleza, o Fortaleza que ontem levou 4 do Bahia. Então, faltou, nesse jogo e durante todo o campeonato, faltou aquele algo a mais, né? Faltou aquela vontade de tirar o Vasco da situação quando a corda começou a apertar no pescoço. Eu até usei o exemplo de Bahia, agora eu vou usar também o exemplo do Sport Recife, que empatou hoje com o Atlético Mineiro e se livrou matematicamente. Quando a coisa estava apertando, a vaca indo para o brejo realmente, os jogadores do Sport, do Bahia,
chamaram a responsabilidade, falaram, olha, vou decidir aqui, vamos acabar com isso, vamos jogar sério, vamos terminar com esse sufoco, e jogaram para sair dessa situação. O Vasco em nenhum momento jogou para sair dessa situação. Se o Vasco conseguisse vencer hoje, realmente seria o milagre de Itaquera, porque seria por intervenção divina, e seria até injusto com a luta das outras equipes, até com o próprio Goiás, que deve estar jogando agora, ou joga daqui a pouco, o Vasco escapar e esses times não, porque o Vasco em nenhum momento se esforçou para escapar da zona do rebaixamento, para fugir dessa segunda divisão. E hoje foi, assim, para mim, o ápice de um time descompromissado, de um time que não sente, de um time que não tem vergonha na cara, um time que não lutou para o último suspiro de vida, né? Podia até perder o jogo, podia ser goleado, mas que pelo menos brigasse, tentasse. Isso não aconteceu mais uma vez, né? Um time que aceitou com muita passividade o rebaixamento. E aí depois que termina o jogo, a gente que é torcedor, óbvio, fragilizado, triste, eu fiquei até triste vendo a cena no banco de reservas ali, dos jogadores chorando, enfim, o Carlinhos chorando, o Thales com cara de choro. Na hora me deu até pena, mas de verdade, não tem que ter pena não. Tem que ter pena de mim, de você, da torcida deles, não. Eles colocaram o Vasco nesse buraco aí. Não adianta chorar depois que a merda já aconteceu. Tiveram o campeonato inteiro para evitar essa tragédia e não conseguiram evitar. Nem no último jogo deram aquele suspiro a mais para tentar evitar. Então, chorar depois que já aconteceu, realmente é muito fácil. Enfim, é uma pena que não exista, né, no futebol uma cláusula que o jogador que é rebaixado ele seja obrigado também a jogar a divisão inferior, porque é muito injusto, né, com o torcedor, é muito injusto com a instituição, com quem ama o Vasco da Gama, com quem é apaixonado por esse clube. Ano que vem não, 2021, enfim, mas a temporada que vem, o campeonato começou em 2020, mas termina só agora, mas enfim, na próxima temporada, a gente jogando a Série B e muitos desses jogadores que rebaixaram o Vasco, voltando para times lá de Portugal, de Bélgica, alguns até jogando em times de primeira divisão, enfim, enquanto o clube amargura mais um rebaixamento, né? Então eles seguem a vida deles, né? Agora vão entrar aí de umas férias de algumas semanas, vão curtir, vão viajar, vão para Angra, vão, enfim, passear com suas famílias, enquanto o clube está aí ferrado na segunda divisão, em frangalhos, em pedaços. A vida dele segue e a vida do Vasco está aí completamente comprometida. Enfim, a gente conversa depois, não vou aqui agora ficar esbravejando, não preciso falar de quem é a culpa, né? Todo mundo sabe de quem é a culpa dessas más administrações que passam pelo Vasco, então vai ter torcedor também falando, mas a culpa é de fulano que apoiou A, a culpa é de fulano que apoiou B, se fosse A, se fosse B. Cara, não adianta nada falar isso agora, o cara que apoiou um ou o cara que apoiou o outro, tá todo mundo sofrendo igual agora, tá todo mundo triste, todo mundo é Vasco. Não tem que encarar o torcedor do Vasco como inimigo. O torcedor do Vasco não é inimigo. O cara que é vascaíno, mas que pensa diferente de você, ele está sofrendo nesse momento da mesma forma que você está. Então, não aponta o dedo para outro vascaíno, não. Aponta o dedo para quem realmente tem culpa. Quem passou ali, as gestões, os jogadores, quem transformou a vida política do Vasco no inferno. Enfim, esses são os verdadeiros culpados. O torcedor é passivo, enfim. Ninguém aqui, nenhum torcedor do Vasco tem culpa pelo momento que o Vasco vive. Nenhum torcedor do Vasco queria que o Vasco estivesse nessa situação. Mas é isso, meus amigos. É isso, vamos lá. Tentar aqui recompor as energias. Enfim, a vida não pode parar, o Vasco não vai parar. E independente do que aconteça, estarei sempre acompanhando. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Então estarei sempre acompanhando, independente da divisão. E vamos. Força aí pra todo mundo, sei que tá todo mundo triste, chateado, enfim. Mas a gente pode superar essa. Tamo junto aí. Valeu, um abraço.